satisfação de estar aqui, por essa oportunidade que você está me oferecendo, me dando, de iniciar essa série de podcasts, que com certeza será aí uma série de sucessos e Obrigado. de um entretenimento e de muito conhecimento para aqueles Sim. que estiverem, que acessarem. Claro que a satisfação é muito grande na medida que você tem a oportunidade de sempre estar historiando um pouco, né, da sua vida, né, estar historiando um pouquinho do seu trabalho, né, Sim. que às vezes nem todo mundo conhece, né, nem todo mundo tem conhecimento. Vamos começar do começo, né? Sim, claro. Eu sou bauruense, né? Às vezes eu encontro pessoas que perguntam, mas você é bauruense? Mas o que você está fazendo aqui em Bauru? Aqui, né? Então eu vou começar assim, né? Minha mãe é bauruense, minha mãe nasceu em Bauru, eu nasci em Bauru, né? Eu nasci ali na Rua Batista, a família da minha mãe é toda de Bauru, porque no meu nome é Barbosa, que é parte do meu pai, né? Mas a família que é portuguesa, então ele não tem parente nenhum no Brasil. Mas o nome que eu não tenho, que são de Bauruense, é Avalone, né? Então eu era sobrinho, fui sobrinho do prefeito Nicola Avalone Júnior, irmão da minha mãe, Nicolinha. Foi realmente um político que foi muito à frente de seu tempo, né? Na época que ele foi prefeito. E eu nasci ali na Rua Batista, na esquina das Arias Leite, com a Batista, esquina com as Arias Leite. Meu pai tinha ali uma loja de calçados, chamava Feira dos Calçados. E nós morávamos ali no fundo, né? No fundo da loja. A loja era para Batista, com uma porta ainda para as Arias, e a nossa casa era no fundo, com uma porta que saía já na sala, né? Aquelas casas antigas, que era para as Arias Leite. E ali nasceu eu e meu irmão, que foi até mais conhecido que eu, Barbosa Júnior, né? Saudoso Barbosa, né? Saudoso Júnior, que felizmente nos deixou aí, já vai fazer uns 3 meses. E nós nascemos ali 10 anos mais velho do que eu. E ali eu vivi, né? Vivemos ali um bom tempo, depois meu pai aumentou a loja e saímos de lá. Bom, enfim, minha carreira esportiva. Eu comecei jogando basquete, assim, de uma maneira despretensiosa, com uma turma de amigos, né? Aquela turminha, porque quando a gente vai historiar algumas situações, que hoje quem vive hoje, a juventude de hoje, não consegue entender como nós vivíamos, né? Na década de 60, 70, né? Onde televisão em Bauru foi chegar no final da década de 60. Sim. Né? Não tinha nem televisão para você assistir em casa. Né? Então era uma vida assim totalmente diferente. Era cinema, né? Quem tinha o privilégio de frequentar clube social era clube social, né? Eu frequentava o BTC, o Baldinos Clube, escola, né? E fazia algum esporte, né? Loja americana, né? Ir lá, comer um lanche, tomar um refresco. O que a gente chamava de footing da Rua Batista, sobe as meninas, a gente ficava na calçada olhando o pessoal subir e descer, enfim, coisa de cidade realmente interiorana. E nós tínhamos lá uma turminha que começou a jogar basquete, né? O saudoso Raduan Trabucci, lá, dono da Márcia Joyce. Foi realmente um ícone, né, do esporte de Bauru. Foi seu mentor, né, Barbosa? Foi meu mentor. E o Raduan, em todos os aspectos, eu falo que ele foi meu segundo pai. E o Raduan forjou uma geração, né, de jovens vencedores, né? Você vê, dessa geração deles, todo mundo ali realmente foram pessoas que tiveram uma carreira profissional de sucesso, né? O Tidei de Lima, por exemplo, né? Ele jogava basquete com a gente, que era amigo de adolescência, o Caetano, que faleceu, né? O Fernando Horta, hoje aposentou, desembargador, o Gobinho, quer dizer, uma turma realmente de pessoas que chegaram aí a se realizarem. E essa turminha formou um time de basquete. Nós jogávamos lá no Noroeste. Era um time assim, ele jogava no Noroeste, tinha um nome no Noroeste, mas usava a camisa do Sesc, né? Porque o Noroeste só emprestava o nome. Certo. E eu estudava no Instituto de Educação Ernesto Monte. Aí, um determinado dia, eu era muito ativo e participativo, né? Dentro do Ernesto Monte. Aí já começa, aí você começa, depois de muitos anos, você começa a entender, né? Que eu tinha assim, alguma liderança que nem eu entendia na época que era uma liderança, né?
E eu era muito participativo. Eu só não era participativo para passar de ano, né? Eu fiz o ginásio em 7 anos, né? De 4 eu fiz em 7. Então, eu era líder da classe, era uma eleição que eles faziam lá, e eu ganhava todo ano para líder da classe, eu tocava na fanfarra, eu fui orador da minha turma de ginásio, né? Eu jogava no time da escola, e de repente a professora lá, como eu era muito participativo, né? Eu estava muito, a visibilidade minha era muito grande, ela me convidou para mim ser técnico do time da escola. Né? Eu tinha 19 anos, 18 para 19 Ernesto Monte. Ernesto Monte, Instituto. Era uma escola extremamente tradicional, né? Em que todas as grandes personalidades de Bauru, né? Daquela geração. Sociedade, né? Sociedade era tudo ali, né? Passaram tudo por lá, né? Basei quando foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, os professores do Instituto é que foram dar aula nessa faculdade. Era realmente uma formação muito boa. Então eu comecei ali brincar de ser técnico, vamos chamar assim, né? Sim. E sem pretensão nenhuma, para ocupar o tempo, né? Vai ficar o dia inteiro na escola, saía. E de repente isso aí começou a ser um desafio para mim. Eu fui tomando gosto. Comecei perdendo bem, né? Porque naquele tempo nós tínhamos aqui uma outra escola muito tradicional da família Guedes Azevedo, Colégio Guedes Azevedo. Colégio Antônio Guedes Azevedo, né? Não, era Colégio Guedes Azevedo. Era um colégio particular, né? Sim. Uma família de educadores que deu o nome de Arlindo Guedes numa escola, de Durval Guedes noutra. Ficava no Antônio Alves, né? Antônio Alves com a Araújo Leite. Sim. Então, vários deles, né, deram nome a escolas estaduais. Durval Guedes, né, era um Sim. dos irmãos dono. Antônio Guedes era um dos irmãos. Arlindo, que tem nome de escola também, era um filho do Antônio, enfim. Tinha um time de basquete onde jogava Jaci Guedes, que é filho do seu Antônio Guedes, que foi professora, foi a primeira jogadora de Bauru a chegar numa seleção brasileira. Poxa! Isso em 1967. Ela foi bicampeã pan-americana e terceira do mundo. Você vê, coisa que ninguém mais sabe. Porque o que acontece? O desenvolvimento da cidade, ela vai deixando o passado dela muito esquecido. A história vai ficando, né? História vai ficando. Porque aqueles que sabiam disso foram morrendo, mesmo na própria imprensa. E os que vão chegando agora, nem sabem quem é, né? Exatamente. Né? Então nem sabe quem é. Então nem lembro mais que tinha essa moça em Bauru, que foi terceiro lugar no Mundial de 71, em São Paulo, seleção brasileira, e bicampeã pan-americana, 67 em Winnipeg, 71 em Cali. E tinha o campo lá na cidade, logicamente, o time dela era muito melhor que o que eu treinava, que era o Ernesto Monte. E nós perdíamos, né? Perdia fácil. E aquilo para mim foi um desafio, né? Eu ganhar desse time do Guedes. Então ali aflorou em mim, talvez, um aspecto que nem eu tinha dado, assim, observado que eu tinha, competição, né? Então eu fui uma pessoa muito competitiva. Aí eu fui tratar, logicamente, que o que eu dava no treino, aquilo que eu recebia lá do Raduan no time que eu jogava, né, que eu participava. Aí, de repente, eu comecei a pegar aquilo como um desafio para mim ganhar, né? Aí o que eu fazia? Eu pegava, por exemplo, foi uma época que não tinha internet, né? Você não tinha YouTube, você não tinha TV a cabo, você não tinha nem literatura, você não tinha livros nenhum que você pudesse acessar para você aprender mais basquete fora daquele mundinho que você vivia. Mas, por outro lado, isso é uma coisa positiva. Eu falo sempre isso, quando eu dou palestra, eu falo muito isso. Isso aí desperta a criatividade, né? Sim, porque você não tem a facilidade de você entrar lá e você fazer aquilo que os outros pensaram e fizeram, e você simplesmente faz uma cola, né? Com certeza. Um Ctrl-C, Ctrl-V, né? E então o que eu fazia? Eu fazia científico na época, né? Eu não trabalhava nada, eu só estudava. Meu pai me dava condição, eu pegava um trem à noite aqui, trem da Paulista, né? Naquele tempo tinha trem para São Paulo. Eu pegava o trem da Paulista à noite aqui, amanhecia em São Paulo. Saudosa ferrovia. Nossa, que beleza, que delícia que era. Aí você descia em São Paulo, 6h30 da manhã, tomava um café ali naquela região da Estação da Luz, vê se os senhores podem fazer isso. Ah, mas não pode.
Aí tomava um café lá, ia caminhando até a Avenida São João, pegava um ônibus, ia para o Parque Antártica se treinar na Seleção Brasileira de Basquete, que estava treinando lá, masculina. Eu ia lá, pegava meu caderninho, sentava na arquibancada, assistia o treino, copiava tudo, conversava com os técnicos na época, que era o famoso Moacir Dailton, Brito Cunha, os caras. A gente copiava lá e tal. E vinha para Bauru e foi. Bom, até que ganhamos um jogo memorável que foi um absurdo. Lotou a panela de pressão, lotou. Esse jogo Guedes Instituto, lotou. As duas rádios de Bauru transmitiram, aquele tempo nós tínhamos 3 rádios. 3 AM. Vamos ver se eu Terra Branca. PRG8. PRG8, que era Bauru Rádio Clube. Sim. Auriverde e Terra Branca. As 3 transmitiram o jogo. Foi um negócio assim, as escolas dispensaram os alunos, lotou. Tiveram que vir árbitro de São Paulo, foi um negócio sensacional. E era prestígio, né, Barbosa? Era um prestígio. E nós ganhamos. Aí, nesse meio tempo, o Luso, eu estava construindo o ginásio esportes. Aí ele me convidou para ser o técnico do Luso feminino, que ia ser o primeiro time que o Luso montou foi o basquete feminino, e eu fui o técnico. Aí eu levei as jogadoras do Colégio Guedes, levei as jogadoras do Instituto e formamos o Luso. Aí desapareceu essas duas, esse esquema local, vamos chamar assim. Aí fomos disputando federação, meu trabalho começou a aparecer, assim, muito ainda embrionariamente, vamos chamar assim. Mas o desenvolvimento meu realmente ocorreu assim em alguns momentos pontuais. Primeiro, em 69, foi inaugurado o SESI, ali na rua Quintino Bocaiúva, na cidade. E ali na Rubens Arruda com a Quintino, ali, no antigo Campo Noroeste, o estádio Alfredo Castilho, que pegou fogo lá em 1958. E aí eu fui, o SESI ele fez um esquema de um professor por modalidade. E na época o Gino Bassi, que era o diretor, falecido Gino Bassi, ele procurou na cidade assim aquele profissional que ele julgava ser o melhor em cada modalidade. Então eu fui convidado para ser o professor de basquete. Ali foi onde eu me desenvolvi, porque o que eu fazia? Eu fazia 4 horas de basquete todo dia. E eu fazia escolinha. Então eu ia, por exemplo, nos colégios estaduais e pedia para a professora, por exemplo, os colégios mais da região ali, Ernesto Monte, o Henrique Bertolucci na Vila Independência, o Zé Ranieri, aqueles colégios mais próximos do SESI, as professoras levavam os alunos. Os alunos. Então ela sentava, fazia a chamada e deixava para mim. Liberava para você. Aí eu dava iniciação. E ao final de um mês e meio, as melhores eu puxava para um horário diferente, às 11 horas da manhã. Então elas não vinham mais naquela turma. Elas vinham já, aí eu já comecei a fazer uma seleção. Era um estímulo também para a molecada, né? Bom, conclusão, dali saíram várias meninas que chegaram em seleção brasileira, adulta, formadas ali. Aí, esse trabalho meu começou a aparecer. Aí eu, surpreendentemente, em 1971, eu fui convidado para ser assistente técnico da seleção brasileira, que foi campeã pan-americana em Cali, na Colômbia, seleção adulta. Eu tinha 26 anos, né? Para mim aquilo foi um choque, né? Eu nunca podia imaginar que eu ia trabalhar com aquelas jogadoras, que na época eram os mitos do basquete, que pegavam o meu time aqui de Bauru e massacrava, né? Que eram fortes, eram as craques da época. E aí eu fui ser técnico, fui ser assistente técnico. Foi aí que foi me entrar na seleção, em cima de um trabalho que eles observaram aqui em Bauru. Aí eu continuei, fiquei mais 2 anos como assistente técnico. Em 73 eu saí, porque começou a dar problema com o meu trabalho no SESI, né? O SESI começou a criar dificuldade e a CBB não pagava, não tinha estrutura financeira para manter técnico. Eu preferia optar pelo meu emprego, né? Então eu saí e fiquei só no meu emprego. Aí, em 1974, final de 74, o Conselho Nacional de Esportes, na época, que não tinha Ministério do Esporte. Então, esse CND que era o que dava toda a estrutura esportiva, todo o suporte às confederações, ele abriu uma seleção de bolsa de estudo para os Estados Unidos. Sim. E para 3 técnicos. E eu fui um dos 3 que fui escolhido. Pô, em 1974... você ir para os Estados Unidos é um negócio absurdo, né? Ninguém... os Estados Unidos era privilégio de rico, né? E fazer turismo, né? Fazer esporte.
E eu fui lá, né? Caipira de Bauru, foi lá fazer. Então eu fiquei 2 meses em universidades americanas, né, fazendo estágio. Aí eu voltei já vamos dizer, numa situação assim, muito confortável de conhecimento. E essa base que eu fiz lá no SESI, nós dominamos o basquete de base, categorias menores, vamos chamar assim, na década de 70, até meados de 80, nós fomos pentacampeão infantil, tetracampeão juvenil, né? Então era uma geração que foi subindo de categoria e foi ganhando. Sim. Aí quando chegou em 76, a CBB me convidou para mim assumir a seleção brasileira como técnico. E eu fui o técnico mais jovem a chegar na seleção brasileira, que era para mim fazer uma renovação. E a renovação que eu fui fazer passou por levar a Hortência com 17 anos, Poxa. a Paula com 14 anos, né? A Marta, que hoje é secretária de alto rendimento no governo Lula, com 16 anos, né? A Vânia Teixeira, que era outra craque aqui de Bauru, com 16 anos, e vinha a Suzete, né? Simone, outras jogadoras já que já estavam, vamos dizer assim, na seleção bauruenses, vamos chamar assim. E ali iniciou assim, vamos dizer, o meu trabalho no basquete, ao lado disso, treinando o Bauru Tênis Clube em Bauru. E aí aí eu fiquei na seleção até 84. Aí em 84, logicamente, fiquei de 76, 84, deu 9 anos, você conta 86 e conta 70, 84, vai dar 9. Aí eu saí, lógico, eu saí da normal, né? Desgastou, quiseram mudar, mudou, lógico. Se bem que eu peguei a fase o pior, né? Eu comecei tudo, né? É igual você abrir uma avenida, eu fiz todo as galerias, né? Fiz todo a base embaixo, aí vieram os outros asfaltaram. Pavimentou. Pavimentou. Aí eu em 90, eu parei, fiquei em Bauru só dirigindo os times aqui, aí chegou em 93, aí eu parei com basquete quando o ISO ganhou a eleição, se bem que eu entrei na prefeitura pelo Tuga.